Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez hoje com mais um podcast para vocês a respeito das igrejas do Apocalipse. Isso, episódio 7. Episódio 7, porque nós tivemos um episódio de introdução. Isso. E, aliás, saibam, nós vamos continuar com a série de Apocalipse mesmo depois que a gente terminar as 7 igrejas. Isso aí, mas hoje é a igreja de Filadélfia. É uma igreja bonitinha. Linda. A gente fala bonitinha, mas parece que ela é toda fofinha. Na verdade, é uma igreja sofredora. E é uma igreja lutadora. É uma igreja fraca, mas forte. Isso, uma igreja linda de a gente imaginar que nós deveríamos sempre nos espelhar no modelo como ela, né? Como ela, exatamente. Só para vocês que não nos conhecem ainda, estão assistindo pela primeira vez, o meu nome é Daisy. Eu sou o Fábio. Eu sou revisora de livro, tradutora, sou autora também. Isso aí. Eu sou pastor e sou capelão em empresas. Isso aí. Pessoal, nós temos também uma página no Instagram que tem estudos bíblicos gratuitamente para vocês. Já tem a série completa a respeito do Apocalipse lá. É só você acessar @crescer e frutificar, curtir a gente e nos acompanhar. Mas fica bem atento, porque toda semana tá saindo coisa nova lá. É isso aí, toda semana. E aproveitando, já pega teu caderno, caneta, para quem tem tempo agora tá em casa, para você aproveitar melhor o estudo. Quem estiver ouvindo nas outras plataformas, né, de música, cozinhando, dirigindo, fazendo outras coisas. A gente já teve relato de... Eu estava aqui fazendo o almoço e ouvindo vocês. Eu estou aqui indo pro trabalho e ouvindo vocês. Muito gostoso isso, viu, isso pessoal? É muito obrigada por esse feedback que alguns de vocês têm nos dado no Spotify e também pelos comentários que têm vindo no YouTube. Vocês não fazem ideia do quanto isso incentiva demais. ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é interessante. Todas as plataformas, toda vez que você curte, toda vez que você faz algum comentário, isso nos ajuda bastante a impulsionar o episódio. Agora, pra gente também é uma satisfação, porque a gente fica sabendo como é que tá a resposta ao nosso público. Nossa intenção sempre foi essa, você poder ouvir um bom comentário bíblico de uma maneira fluida e que se torna mais interessante, né? Essa é uma das coisas que as pessoas gostam, né? Como é forma de conversa, então normalmente as pessoas conseguem acompanhar bem também, Isso, né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos falar dessa igreja maravilhosa, igreja do coração, que eu sempre gostei de ler esse trecho. Escolhe as igrejas boazinhas. É claro, né? Mas a gente tem que aprender com o erro dos outros também. Com certeza, a gente tem um monte de erro, mas o meu sonho eu não quero falar de erros. Meu sonho é ser como a igreja da Filadélfia, né? Viver com os cristãos de lá. Filadélfia lá, que hoje é na região lá da Turquia, tá? Isso, não é Filadélfia dos Estados Unidos, Não é estamos falando de uma região que na verdade nem mais chama assim, né? Mas... um nome tão diferente que eu não consigo nem pronunciar. Isso, e no passado ela tinha... Esse nome é um título muito interessante, porque ele foi dado justamente com a ideia de trazer o conceito de amigo, né? Filéu, amor. Amor de irmão, exatamente, né? Filéu, Filadélfia, né? Ou seja, a cidade do irmão, cidade da amizade, cidade do amor. E é interessante que essa igreja, com essas características que a gente já falou e que a gente ainda vai continuar falando para vocês, tá? Esteja justamente nessa cidade com esse nome. Né? Aliás, eu falei filéu, não só filéu, filos, né? É aquele conceito de que é uma pessoa muito querida. Né? Ou próxima, parente. Isso também é outra ideia que a gente percebe no texto também. E ela recebeu esse nome, eu não me lembro o nome, era alguma coisa Filadélfo. Isso. Né? Que participou da fundação da cidade. E é interessante essa cidade, porque assim, quem deu início a ela foi o Império Grego, para que ela se tornasse uma cidade missionária na região. Missionária no sentido de levar o conceito grego, né? Isso, o processo de helenização. O que é esse processo de helenização, para quem nunca ouviu falar disso, né? Então, quando Alexandre o Grande começa a fundar seu império grego, ele entende que a melhor forma de dominar é justamente você disseminar a língua, a cultura. Exato. É uma forma de você mudar a mente das pessoas, né?
E aí, então, ele fez isso. Ele tornou Filadélfia esse lugar, inclusive porque ela está numa rota comercial importantíssima, justamente entre a Europa e a Ásia. Sim, e ela ali na região da Turquia, ela está muito bem posicionada, né? Porque seria mais ou menos a ideia de que você tem... Vamos traçar uma linha de divisão, mais ou menos, que você vai fazer o mundo do lado esquerdo, que é o lado do oeste, né? O ocidental, é o mundo que está mais próximo da Grécia. Isso. Mas o mundo do leste, né? Do Oriente, ele está mais pro outros povos. Então, ele está praticamente ali naquela linha de divisão. E que você vai fazer dessa posição uma posição como se fosse uma posição de uma colocação. É como se fosse ali estratégico, né? Um ponto de partida. Isso. A ideia é que a partir dali de Filadélfia, então, a língua grega, eles nem falavam o grego, né? Quando Alexandre chegou, claro, né? Mas só que pelo ano 19 depois de Cristo, eles não falavam mais a língua deles, que era a língua ali daquela região de Lídia. Sim. Né? Lídia ou Lida? Lida, perdão. Lídia é a personagem. Da região de Lida. Eles não falavam mais, eles tinham perdido completamente. Eles assimilaram os valores gregos de uma tal forma que eles realmente tinham abandonado a sua língua. É como se nós fôssemos colonizados agora por um novo povo e deixássemos de falar o português e de ter a nossa cultura para assimilar uma nova cultura. E é interessante que Filadélfia também era chamada de Pequena Atenas. Né? Justamente por essa forma de se preparar para levar a cultura adiante, né? Eles tinham que enfeitar a cidade com o estilo da arquitetura e das artes gregas. Sim. Que é uma forma de sedução, gente. Porque vamos lá, é lindo demais. Muito bonito. Né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de ver por fotos que seja. Se você nunca fez isso, querido, procura esculturas gregas, colunas gregas, arquitetura grega. Aí você vai ver, inclusive, vários tipos diferentes de colunas. É o clássico que a gente chama, né? Fora a filosofia. Sim. Tanto que o Renascimento foi a ideia de trazer de volta aquele momento clássico. Renascimento muito depois. Muito depois, né? Estamos falando aí após a Idade Média. Mas o resgate de uma coisa tão clássica, tão bonita, é justamente por essa beleza. Por essa cultura, por esse estilo, que é um estilo de vida, né? Isso. Então, imaginem isso. Ela era uma cidade muito enfeitada, muito helenizada, rica, porque estava, né, num entroncamento comercial muito importante. Gente, vamos lá. Hoje, a gente tem muito transporte marítimo e por aviões. Naquela época, tinha muito transporte marítimo também, mas boa parte do transporte, inclusive a Rota da Seda, ela era muito por terra. Sim. Então, assim, estar digamos, próximo a uma rota comercial importante trazia riqueza para a cidade. Sim, e fora que também ela tem uma outra vantagem. Ela está numa região que para a terra, para o plantio, pelo fato de ela estar muito próxima a uma região vulcânica, então você tem... É bom por um lado e ruim por outro lado, né? Se não me engano, aí eu tô tentando lembrar e tô, vamos dizer, especulando aqui, mas se não me engano ela passa por... a cidade, ela na verdade está posicionada numa falha geológica, tá? Que corta ali a Europa e que vai até o Oriente Médio. Mas... a gente sabe aquela historicamente. Região, tá, né? Sim. Até hoje, recentemente, eu não lembro se foi ano passado, ano retrasado, que deu na região que é de Esmirna, deu um outro terremoto gigantesco, derrubando prédios, infelizmente muitas pessoas perdendo a vida e tudo mais. Então, a região da Turquia, ela é muito suscetível a terremotos por causa disso. E falando de terremoto, em Filadélfia aconteceu um de grandes proporções
no ano 17, Isso. né, depois de Cristo. Depois de Cristo. E a gente falou no episódio passado sobre a igreja de Sardes, a cidade de Sardes. Esse terremoto do ano 17, ele acabou devastando Sardes e quase acabou completamente com Filadélfia. Com Filadélfia, exatamente. E aí, assim, o Império Romano, porque aí já não era mais a Grécia. Isso, né? depois Agora da nós Grécia. já estamos no Império Romano. O Império Romano, para ajudar a cidade a se reerguer, eles isentaram Filadélfia de impostos por 5 anos. Gente, quando a gente fala de imposto romano, nós estamos falando de imposto pesado. Tá? E eram vários impostos. Como a gente tem hoje, né? Circulação de mercadoria, tinha esse imposto também. Imposto de renda, também. Sobre propriedade, também. Enfim. Produtividade, tudo. Pedágio por circulação estrada. E tudo isso tinha no Império Romano. Exatamente. E eles ficaram isentos, mas receberam muito pouco apoio do Império Romano, no sentido de isentaram de pagar, mas não deram dinheiro, no sentido, não deram o valor realmente devido. Incentivo, né? Para uma cidade que tinha sido tão importante. O investimento, né? melhor a palavra. Investimento. Não recebeu o investimento, ele teve o incentivo da isenção. Só isso. Né? Mas eles se reconstruíram muito bem. Foi uma cidade que ficou reestruturada. Mas é uma cidade que ainda está, né, durante anos e anos, passando por momentos difíceis, né? Agora no Brasil a gente está vendo aí o sul do Brasil novamente, né? A gente está aqui em Curitiba, que é o estado do Paraná, mas 2 estados abaixo, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são 3 estados aqui no Brasil que historicamente a gente sabe, tem alagamentos e tem chuvas muito pesadas. Agora o Rio Grande do Sul está passando por tudo que está passando, né? Essas explicações que o Fábio está dando, gente, é porque nós temos algumas pessoas que nos ouvem que não são nem do Brasil. Isso. Tá bom? São falantes do português, mas não são nem brasileiros. Isso. Né? Nós temos os nossos irmãos lá de Cabo Verde e eu quero deixar um abraço para vocês. Muito obrigada pelo seu apoio, é muito importante para nós. Muito precioso. Temos irmãos, né, brasileiros também espalhados aí pelo mundo, pela Europa, Estados Unidos, enfim, que também nos ouvem e também é uma alegria. Mas voltando ao que nós estamos falando sobre o sul do Brasil, para ter assim, uma comparação, a gente sabe que depois que passa a catástrofe, já tivemos isso, desde a década de 80, o Brasil se levanta para recuperar regiões do sul, em momentos especiais. E seca no Nordeste. E seca no Nordeste também. Então, já tivemos períodos de enchente aqui e ao mesmo tempo seca lá. Né? Exatamente. Então a gente sabe que às vezes, como aconteceu exatamente agora, nós temos um estado inteiro em calamidade pública e que muitas cidades ficaram completamente debaixo d'água, né, no Rio Grande do Sul. Então imagina bairros e cidades, né? Então a gente para pensar assim, é uma calamidade. Você vive às vezes numa região que pode passar anos, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo estável, mas de repente, né? E uma região rica, né? Porque o Rio Grande do Sul é rico. Também. Então, a gente sabe, gente, vejam, nós temos uma história muito próxima. Agora nós estamos falando aqui, então, em 2024, junho de 2024, nós temos uma realidade muito próxima de uma catástrofe e para a gente entender a dificuldade que é de se reerguer, exatamente. É o que a cidade de Filadélfia estava enfrentando. Exatamente. Não era uma enchente, não, era um terremoto, né? Sim, e que aí você tem as propriedades destruídas, né? E vejam bem, gente, hoje nós temos países como o Japão, até a China, que estão razoavelmente preparados para terremotos, porque eles fazem construções, né, para isso. Sim, muito diferente daquela época, né? Exatamente. Naquela época não. De pedra. Chacoalhava, como até hoje ainda é. A Turquia não é uma região de muitos terremotos, historicamente, mas ela não é uma região preparada totalmente para terremotos. Sim. Agora, o que isso tem a ver com a igreja de Filadélfia? Porque a gente está falando da cidade, mas isso reflete. E uma coisa importante que nós vamos ler o texto aqui, lembrando, gente, eu falo para os pastores, eu falo para os membros das igrejas que tenham atenção, porque a cultura da região, ela normalmente impacta o comportamento da igreja. A igreja que tem que vencer o lado ruim
da sua cultura, o lado pecaminoso da sua cultura. Tem o lado bom? Tem um lado bom. Por exemplo, nós brasileiros temos facilidade de fazer amizades, de comunicar. Nossa comunicação é muito aberta, muito... é simples para o brasileiro se comunicar. Isso, para pregar o evangelho, por exemplo, é uma grande oportunidade. Agora, nós temos coisas que, né, não são muito legais na nossa cultura. Da mesma maneira, Filadélfia e outras igrejas que a gente viu aqui, das igrejas do Apocalipse, chamada a atenção constantemente sobre alguns comportamentos que existem na cidade. Agora, Filadélfia não tem uma repreensão. Isso que é interessante. A gente nem leu ainda o texto, né? Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Pra gente poder entrar na carta em si. Você lê o texto? Eu estou na NAA, Nova Almeida Atualizada. Ele sempre faz propaganda. A minha é a Bíblia de Estudo NAA. Ele sempre vira a capa, né? A minha é a Bíblia de Estudo e Sermões de Charles Spurgeon na NVT. NVT, muito bem. Então, eu gosto de todas as traduções, mas eu gosto da NAA. É uma questão de preferência só, Sim. né? Então, vamos lá. Ok. Apocalipse, capítulo 3, gente, versículo 7 até o 13, tá? Diz assim: escreve essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venha em breve, apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Ótimo. Tem muito pouca diferença, né? Lógico que é outro vocabulário. Palavras, né? Só palavras. A única, né? assim, que chama um pouquinho a atenção quando nós lemos aqui, quando fala da sinagoga de Satanás, né? Eu imaginei. Ele diz que que eles mentem, né? O versículo 9. O meu aqui declaram judeus, não são, né? mas mentem, né? Muito bem. Ok, vamos lá. Primeiro, quem fundou a igreja de Filadélfia? Aí, uma boa pergunta, né? Quem? Não sei. Quem sabe? Ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe, né? Bom, pelo menos não até agora, né? Sim. Gente, é interessante o seguinte a respeito de Filadélfia em termos arqueológicos. A cidade foi se construindo em cima das ruínas e tem pouquíssimas ruínas em Filadélfia. Mas, né, quem sabe um dia alguém vai escavar e vai achar alguma coisa que diz quem é o fundador da igreja. Mas nós não sabemos. Bom, embora a gente não sabe aqui, no final das contas, né, quem é, mesmo quem sabe no futuro, vão descobrir, eu acho que isso daqui também não é algo que seja fundamental na interpretação. Em Atos, dá a entender que a partir da igreja, da pregação de Paulo na igreja de Éfeso, as cidades da região ali foram influenciadas exato, pela pregação do evangelho. Exato. Então, provavelmente partiu dali, porque essas cidades não são muito distantes umas das outras, 50, 60, 30 quilômetros, é sempre perto. Bem pertinho, né? Uhum. Agora, voltando, né, que a gente tá falando, que dê a repreensão, não tá aqui no texto. Não tem. Não tem repreensão, que coisa boa. Mas vamos começar como Jesus se apresenta. Isso. Porque sempre a gente fala a respeito disso, porque tem tudo a ver com o contexto e o conteúdo da carta. Exatamente. Né? Muito importante a gente referir isso aqui, né?
Vamos então, lá. como que ele se apresenta? Ele se apresentou aqui começando, falando lógico... Não vai por o óculos, aí depois não vai conseguir ler. Foi o óculos. Então, ele tá falando pro pregador, né? Pro anjo da igreja, né? O mensageiro da igreja. Então, ele diz que ele é o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi nas mãos. E que ele também, por causa dessa chave de Davi, o que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. E é interessante porque... diante de uma comunidade, por exemplo, de judeus, você não poderia chamar ninguém de santo a não ser Deus. Isso. Né? Nós não estamos falando de judeus aqui, nós estamos falando de cristãos. Boa parte deles vinha do judaísmo. Sim. Né? Mas quando então Jesus se apresenta como santo e verdadeiro, e veja, esse verdadeiro aqui não é o contrário de mentiroso, é o contrário de falso, ou seja, ele é o verdadeiro, o autêntico. O autêntico, exatamente. Eu sou o autêntico Senhor, né, santo. E uma vez, Dr. Russell Shedd, quando estava vivo, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo, né? Para quem não conhece o Dr. Russell Shedd, ele foi o criador da editora do Shedd Publicações. Nós temos alguns livros. E ele também foi diretor, acho que da Vida Nova, né? Eu acho que sim, durante um tempo. Um bom tempo. Mas ele era uma pessoa espetacular, não só pelo conhecimento. Deus mesmo. É uma pessoa extremamente humilde. E assim, a segunda filha dele, o testemunho do pai dela, atrapalhava até quando ela lia que todo ser humano pecou. Ele dizia assim: meu pai não conheci pecado. Que coisa linda, ter um testemunho desse dentro de casa, né? Sim. Dentro de casa. Aí você vê um homem humilde desse, que se reconhece pecador e tudo mais. Ele, uma vez ouvindo a mensagem dele, eu achei espetacular quando ele diz assim: vocês já pararam para pensar que a palavra santo no singular só é na Bíblia toda atribuída somente a Deus? Aqui foi um divisor de águas para mim. Porque quando você pensa assim, tá, então só Deus é santo. A gente tá tão acostumado com o título santo, Jerônimo, São Jerônimo, São Paulo, São Pedro, São João, São Inácio, né? O santo. Eles são santos. Na verdade, no plural, porque a Bíblia, quando trata a palavra no plural, tá falando do corpo de Cristo, tá falando da igreja. Paulo, quando fala de si próprio, não fala Paulo. Não, ele não se chama. Ele fala: eu sou o maior dos pecadores. Exatamente. Então, ele toma uma atitude e deixa bem claro que toda vez que ele fala da igreja, ele fala os santos. Então, o título no plural quer dizer que está ligado a Cristo, que é Deus. Então, é o único, no singular, a única pessoa que recebe esse título é Deus. Nós agora, por exemplo, acabamos de falar do Russell Shedd como um santo homem de Deus. Isso. Né? Irmão, você pode falar até isso de outros, mas jamais pode falar isso de você mesmo, tá? Porque isso já provaria que você é tudo menos santo mesmo. Mas o correto é pensar assim, santo todos... no sentido de consagrado, de separado, tudo bem. Isso. Tudo bem. Porque quando a gente fala assim, o santo é Deus. Agora, os santos, ou o grupo... né? A igreja, sim, são os transformados para serem a imagem e semelhança. É o resgate, né? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, caímos em pecado, mas Jesus veio justamente trazer de volta a imagem e semelhança dele em nós. Né? Então, esse trabalho que está sendo feito através do Espírito Santo, né? É uma santificação. Nós estamos no processo de santificação. Somos santos no sentido de separados para a glória de Deus. Isso. Né? Agora, Jesus se apresentou já de primeira. Diz o santo. Né? Diz o santo que o ele santo e o autêntico. Isso. Né? Eu sou o autêntico. E que ele falou também uma coisa muito interessante, que é ele ter a chave de Davi. Isso daqui é interessante, gente. Continuem acompanhando depois os estudos a respeito do Apocalipse, porque
nós vamos mostrar para vocês a quantidade de ligação que há entre o Apocalipse e o Antigo Testamento. Sim. É surpreendente. Se você não conhece o Antigo Testamento, você perde muito na interpretação do Apocalipse. Com certeza, né? E essa expressão é uma delas. É uma delas. Isso daqui está em Isaías 22. Ele está falando a respeito de Eliaquim, que era o cara que tinha a chave dos tesouros de Davi. Ou seja, ele tinha a chave da casa real. Ele abria e fechava os tesouros a quem ele queria. Sim. E ele era considerado como um pai para a cidade, né? Para Jerusalém, porque ele tinha uma atitude com a cidade e com os cidadãos como uma pessoa que cuidava das pessoas, realmente. O abrir e fechar tesouros é isso, beneficiar o povo na necessidade, no momento da carência, isso, né? E fechar quando não. Agora precisamos reservar, exatamente, poupar, porque, enfim, é perigoso ficar gastando muito. Então, essa é a ideia, tá? Então, isso tá lá, gente, em Isaías 22, sobre esse Eliaquim. Quando Jesus fala de si próprio dessa forma, é essa imagem que ele está trazendo. Isso. Eu sou o Filho de Deus, o Santo, o verdadeiro, que eu tenho a chave dos tesouros do meu Pai. Exatamente. E eu abro para quem eu quero e eu fecho para quem eu não quero dar esses tesouros. Porque Jesus ensinou a gente a não lançar pérolas aos porcos e ele também não faz isso. Ele não faz isso. John Stott, ele fala uma coisa muito linda, né? Ele diz, inclusive, que Eliaquim, aqui no caso, ele é um protótipo do que seria aquele que tem a chave das mãos, a chave de Davi, né? Ou seja, que é o Cristo, né? Então, a palavra Davi aqui acho que é a grande questão, porque Davi, ele é o grande rei, né? E o Messias vem da linhagem de Davi. Ele foi o cara que recebeu a promessa, né? De que seria um descendente dele que se sentaria no trono para sempre. Sim. Embora ele pode não ter entendido exatamente o que Cristo era, mas ele entendeu que sempre haveria descendentes dele no trono. E há. Sim, agora vamos lá. Então nós estamos falando que Jesus tem a chave de Davi, que ele vai abrir e fechar, ele vai abençoar o povo. Isso. E ele está falando para essa igreja em especial. Olha que coisa maravilhosa, porque ele está falando para Filadélfia. Ele não disse isso para as outras igrejas. Ele está dizendo, quando vocês estiverem passando por tribulação, eu vou abrir porta. Ele começa aqui, sei de tudo que você faz. Ele sempre fala isso para as igrejas, né? Eu sei do que você faz, eu sei do que você tem feito, e isso quer dizer que ele é o Senhor onisciente, que realmente ele não está passeando entre as igrejas, ele está vigiando sobre acompanhando, a noiva dele. Sim, né? Sim. Então eu sei do que você faz. E aí ele fala, abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Sim. Por isso, é esse Senhor que tem a porta de Davi. Perdão, a porta não, a chave de Davi. Sim. Aí vem a grande questão. Que porta é essa, né? Que porta é essa? Que porta é essa? Que Puxa porta vida. É essa, Os Fábio? estudantes todos ficam na dúvida. Uns acham que é uma coisa, outros dizem que é outra. Eu gostei muito, volto aqui para John Stott outra vez, porque John Stott ele traz um pouquinho de cada conceito da porta, né? Falando, por exemplo, né, que Jesus ele deu a chave para Pedro para começar a igreja. Ele é o dono da chave, né? Mas vejam bem, gente, vamos explicar isso daqui direito, porque senão o pessoal vai achar que a gente realmente pensa que a igreja está fundada em Pedro. Ela não tá. Essa ideia, eu acho que nós já falamos nisso em outros podcasts, né? Que o próprio apóstolo Pedro, na sua carta, fala que Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra, nós somos... Jesus é o fundamento, né? Isso. Nós somos as pedras vivas que constituem esse templo. E isso, inclusive, vai ter a ver com essa carta aqui, Sim. né? O chamado dessa igreja é muito lindo, Sim. né? É muito lindo e ela representa uma fatia muito importante da igreja. Sim. Né? Mas no dia de Pentecoste, quem pregou foi o apóstolo Pedro. E ele inaugurou a igreja cristã. Isso, e então, depois... Jesus deu a chave, né? Entre os judeus e depois entre os gentios. Isso. Porque não foi Paulo que começou a pregar entre os gentios, foi Pedro. Para Cornélio. Isso, então Jesus está dizendo assim, olha...
eu dei para você a chave como um empréstimo, né? Mas ele é que tem a chave. Exato. Ele é que abre e fecha. Então, uma das grandes oportunidades que Pedro experimentou foi o fato justamente de estar pregando a salvação. As outras fontes que eu consultei, eles também, alguns deles também vinham com essa mesma ideia. Da mesma forma como Filadélfia foi usada pelo Império Grego para disseminar a cultura grega pela região, Cristo então estava abrindo uma porta para eles. Isso. No sentido de, a partir deles, disseminar a mensagem para outras regiões que também estavam carentes do evangelho. Ou seja, estaria fazendo deles uma igreja missionária. Exatamente. Essa é uma das interpretações. Exatamente. E a porta também, embora tenha pessoas, tem estudiosos que dizem assim, mas o contexto não aponta para isso. Mas a gente tem que lembrar que Jesus é a porta. Ele é a porta das ovelhas, né? Tem que passar por ele. Ele também fala da porta estreita. Então, são conceitos que a gente tem que lembrar que tem a ver justamente com a salvação. Ou seja, toda essa mensagem é a mensagem de salvação e a oportunidade de levar essa mensagem adiante. Como você falou, né? Ela é uma cidade estratégica para o Império Grego, mas... E depois para o romano. Para o romano, mas para Jesus é uma igreja que se comporta de uma maneira tão maravilhosa que ele quer abençoar essa igreja e usar essa igreja como usou os seus apóstolos para levar o evangelho adiante. Exato. E continuando, Jesus ainda fala a respeito deles. Você tem pouca força. Mas me obedeceu. Pouca força não é fraqueza, gente. É pouca força. E é interessante que isso vem em seguida dessa ideia da chave. Né? Essa ideia do pouca força. Aí você está citando o John Stott, eu vou citar o N.T. Wright. Também outro querido. Os dois anglicanos. Dois anglicanos, né? Excelentes estudiosos. E aí ele fala o seguinte: os judeus, gente, aqui não é ele falando, tá? E nem uma paráfrase do que ele fala, isso aqui é uma explicação minha. Os judeus se disseminaram pelo Império Grego e Romano, por causa de perseguições, por questões que aconteceram ali antes de Cristo nascer, enfim. Tá? Então, uma porção de razões levaram os judeus a se espalharem ali pela região da Ásia, norte da África e Europa. E em Filadélfia havia uma comunidade grande. Sim. Né? E aí, o que N.T. Wright fala, eu estou parafraseando, tá? É como se a gente comparasse a comunidade dos judeus lá em Filadélfia contendo milhares de pessoas contra uma igreja de umas 45 pessoas. Sim. Então, talvez seria essa ideia do pouca força, é uma igreja inexpressiva em termos de quantidade de cristãos. Sim, pode ser, é uma das interpretações, né? Pode ser. Mas a ideia também é que na fraqueza deles, eles tinham obedecido a Cristo. Sim. Não é porque eles são poucos que eles deixaram de ousar obedecer Jesus. Sim. Não se intimidaram. Aqui vem uma mensagem muito importante para a igreja atual. Aliás, eu vou até um pouco além. Para os pastores, porque nós que pastoreamos e vivemos no meio dos pastores, e aqui eu vou abrir um pouquinho os bastidores do que acontece da vida pastoral para quem não sabe o que é a vida pastoral. Mas eu digo assim, não a vida pastoral em si, mas entre pastores e o trato entre pastores. E uma coisa que choca e ao mesmo tempo é um pecado entre pastores, é ficar comparando o seu trabalho um com o outro. Porque nós não sabemos como é que Deus nos chama para determinadas funções, que é diferente do meu colega, é diferente do meu irmão na fé, que também tem um outro chamado, e se essa pessoa está cumprindo integralmente ou não. Mas tem pastores que quando se encontram, eles se cumprimentam e o outro já pergunta: e quantos membros tem a sua igreja? E isso não é uma coisa nova, né? Isso é uma coisa... Nossa, gente, nós começamos a pastorear em 94.
né? Já estamos aí com 30 anos nessa história. 30 anos a gente ouve isso. E eu tenho certeza que antes de nós já se ouvia e, infelizmente, ainda vai continuar se ouvindo. Porque se mede a força de uma igreja, o poder de uma igreja pela quantidade de pessoas. Quando Jesus disse que o poder está na obediência. Exatamente. Essa que é a questão. Porque ele é o juiz que depois vai julgar essas causas e que muita gente vai passar vergonha, se é que alguns já não estão fora do evangelho. É quando a gente quer que a nossa igreja chame a atenção da cidade, quando na realidade ela tem que ser mencionada pelos anjos lá diante do trono de Deus. Exatamente. Esse é o lugar onde a gente tem que ser relevante, diante do trono de Deus. E é claro que se a gente for relevante lá diante do trono de Deus, é por capacitação do Espírito Santo, porque por nós mesmos, como Jesus disse, a gente nada pode fazer. Ou seja, o que importa no final das contas é se você é obediente ao chamado. Um testemunho que eu gosto de lembrar, né? É que a igreja que nós pastoreamos há anos atrás era uma igreja pequenininha, uma igreja de bairro, e que a gente orava. E o desejo do coração é você levar muitas pessoas para Jesus. E a oração era uma oração sincera, principalmente de quem está começando no ministério. Senhor, me dá a oportunidade. Nós tínhamos 24 anos, gente. Me dá a oportunidade, Senhor Jesus, de poder levar a mensagem e conquistar 3.000 almas. Mas olha, a gente via que muita gente estava se convertendo no trabalho ao longo dos anos, mas não ficavam na igreja local. Dizem assim, nossa, mas parece que a igreja não... Mas estavam em Cristo... E estavam bem com a gente, não saíam dali necessariamente brigados com a gente ou com alguém. Muitas vezes eles saíam justamente por mudança, por necessidade, por oportunidade. Essas pessoas se mudavam para outras regiões, que até hoje muitos têm ainda contatos, ou então quando reencontram a gente falam assim, olha, eu quero agradecer, porque aquela igrejinha fez a diferença na história da minha vida, da minha família, porque deu uma mudança, né? Foi ali que eu encontrei Jesus. Então, era uma igreja que parecia uma igreja sem força, mas quanta gente foi levada ao evangelho e que hoje está espalhada. É a estratégia de Deus, não é a nossa estratégia. Pela graça de Deus, né? Vamos louvar a Deus por isso, porque foi na nossa fraqueza mesmo. Foi na nossa fraqueza. Foi na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Então a gente olha para Filadélfia, Jesus chamando a atenção exatamente nesse ponto, dizendo assim, olha, eu sei que vocês são inexpressíveis em algum aspecto dentro da cidade, mas vocês são obedientes e é isso que importa. O que Jesus faz a partir daí? Voltando para a questão da porta, até porque tem a ver com a sequência do versículo aqui, né? Eu não sei se você não estava nas coisas que você mencionou e eu acabei esquecendo de falar. Uma das interpretações que há é porque, gente, então os judeus se espalharam, como a gente estava falando, pelo império. Tá? E onde eles foram, eles montaram sinagogas. E eram muitas e grandes sinagogas. E os os cristãos inicialmente, os judeus cristãos inicialmente, eram vistos como membros do judaísmo, mas como uma seita. Sim, quase que para um judeu, alguém que se desviou do caminho. Mas inicialmente não. Sim. De repente, eles começaram a fechar as portas das sinagogas para eles. Não, vocês não entram mais aqui. E nós já falamos em outros podcasts que isso trazia implicações de perseguição aí pelo império. Sim. Por quê? Porque no Império Romano todo mundo era obrigado a adorar o imperador. Só os judeus que tinham essa isenção de adorar o imperador. Quando os judeus romperam com os judeus cristãos, eles jogaram os judeus cristãos na boca do leão. Sim, eles empurravam o império para dizer assim, olha, esses camaradas aqui não são mais nossos. Isso. Então eles têm a obrigação de adorar a César e adorar os deuses do império. E aí podia ficar para aqueles judeus ali, né? Tipo, os judeus cristãos, puxa vida, tô sendo expelido da minha família.
né? Porque eles têm sangue judeu, eles têm a cultura judaica, só que eles são cristãos. Eu estou sendo expelido da minha família, que tristeza. E Jesus diz, não se preocupa, porque se eles fecharam a porta para vocês, eu estou abrindo a porta do reino, que é importante. E depois ele continua falando, eu obrigarei, eu não sei como está o teu versículo 9, eu acho que até é legal você ler, porque você falou que é bem aqui que tem diferença. Isso, né? Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você e prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Aí é bem interessante quais interpretações podem ser dadas para essa questão de se declaram judeus e não são. É igual lá em Esmirna, né? Jesus, as duas igrejas que Jesus não critica, as duas passam pelo mesmo tipo de coisa e são chamados também de sinagoga de Satanás. Exatamente, ou seja, não é sinagoga para Deus, não. Exato. E aí o que isso tem a ver? O apóstolo Paulo diz que o verdadeiro judeu é o judeu que reconhece Jesus como um Messias. Esse é o judeu que Deus preparou. Sim. Né? Era esse digamos, a mensagem desde Moisés, na realidade, vamos lá, desde Abraão. Em outras palavras, é o comportamento de Abraão, que foi um homem da fé, é que faz com que a promessa da descendência venha sobre pessoas que têm o mesmo comportamento. Não o sangue em si, mas é uma outra, vamos dizer assim, uma outra família. Então, se eles estavam agora passando por um processo de rejeição pelo seu próprio povo, e isso é uma coisa muito dolorida, Jesus está dizendo, eu tenho uma porta para vocês. E a porta que eu abro, ninguém fecha. Então, eu abri essa porta. Agora, gente, eu gostaria de falar aqui para vocês, eu não sei quantos estão cientes do tema da igreja sofredora. Porque a igreja sofredora é representada pela igreja de Filadélfia. Uhum. Irmão, talvez para você se converter a Cristo, você teve que abrir mão de algum vício, de algumas companhias, de algumas práticas, mas para judeus que se convertem, para muçulmanos que se convertem, para hinduístas que se convertem, essas pessoas, elas são realmente expelidas da família, são renegadas da família. Eu estava ouvindo o testemunho de um judeu que se converteu e os dois irmãos dele estavam fazendo planos de tirar a vida dele. Uhum. A família só e simplesmente renega. A mesma coisa entre os muçulmanos. Agora vocês querem ouvir como é que... Gente, eu realmente me arrepio quando falo disso. Como é que o Espírito de Deus age nessa igreja com pouca força? Sabe qual é o grupo cristão que mais cresce no mundo hoje? Os iranianos. Exatamente. Onde o Estado persegue, onde o Estado condena a morte, onde as famílias te jogam para fora de casa e você fica até sem ter onde morar, onde até o teu nome é tirado, se for possível. Ou seja, está totalmente desamparado. Exatamente. E a promessa de Jesus para a igreja de Filadélfia é o amparo. Porque quem sofre dessa maneira sabe como você fica pensando e preocupado. O que vai ser de mim? O que vai acontecer agora? E olha, eu sei que tem muitos cristãos que não chegam a passar por essas lutas, mas mesmo não sendo de povos assim, tem muito cristão que passa. Você e eu, a gente já experimentou isso na nossa conversão. Nós sabemos como é que existe uma rejeição, mas ali é uma rejeição total da sociedade, tudo. E sabe qual é o segundo grupo que mais cresce? Se segura, meu irmão, porque é no Afeganistão. O Espírito de Deus está soprando nesses lugares, trazendo salvação. Isso chama atenção para nós com relação ao cristianismo no Brasil. O Brasil está passando por um crescimento de números de pessoas que estão indo à igreja. Mas a pergunta é, essas pessoas que estão indo à igreja estão com intimidade com Deus? Porque esses homens perseguidos, essas famílias perseguidas, essas pessoas que estão em sofrimento, eles não têm mais por onde
por onde, em quem se apegar. Eles se agarram uns aos outros. E a Jesus, que é o único que pode trazer para eles aquele acalento, que pode ajudar e trazer tranquilidade no coração. O que está levando principalmente esses povos dessas duas nações a se converterem tão em massa assim, é a decepção com o fundamentalismo religioso violento. Sim. E eles descobrem em Jesus um Deus de amor. Sim. Que coisa linda, gente. Agora, durante esse momento de conflito de Israel contra o Hamas, numa semana só, Gaza sendo bombardeada, 200 muçulmanos tiveram sonhos com Jesus, dizendo para ir procurar um pastor lá que estava lá pagando o preço de estar lá no meio de Gaza, gente, sendo perseguido, porque sim, na Palestina é proibido ter qualquer outra religião que não seja a islâmica. Sim. Perdão, na Palestina não, em Gaza. Em Gaza. Em Gaza, por causa do governo do Hamas. Então, assim, o Espírito de Deus está soprando. Agora, você estava falando, né? As pessoas aqui estão indo à igreja. Eles lá não têm templo. Não. Eles se reúnem de casa em casa. A igreja são as pessoas se reunindo. Irmãos, eu não sei porquê, mas realmente eu tenho sentido um impulso de Deus, ultimamente, de orar justamente por esses países. Desculpe. Mas ver a resposta de oração, de repente, começou a saltar no meu YouTube. Eu amo o YouTube. O YouTube é a minha rede social. Eu gosto demais do YouTube. De repente você vê, começar a receber testemunhos de cristãos no Irã, no Afeganistão. E é interessante porque às vezes nem em casa eles conseguem se reunir mais, porque o governo vai lá, bate lá e prende. Sim. Eles estão se reunindo em carros. Sim. Eles ficam com o carro em movimento, 4 ou 5 pessoas dentro do carro em oração. Sim. Olha que coisa mais bonita. Quem quiser mais informações sobre essa e outros tipos de perseguição a cristãos, tem uma missão que há anos trabalha com isso, chama Missão Portas Abertas. Segue a página deles, gente. Eles têm site. E testemunhos constantes. Constantes. Do poder de Deus. E motivos de oração. Irmão, ora por essa igreja, porque essa é a igreja representada por Filadélfia. Uhum. E a igreja do coração de Jesus, porque a maneira como ele vai falar agora para essa igreja, dessa forma de cuidado especial e que vai colocar eles numa situação muito privilegiada no reino dos céus, né? Então vamos lá, vamos para esse texto. Vamos lá. Então ele diz assim, né? Também guardarei... Versículo 10, né? Então vamos lá. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Se agarra nas tuas convicções, meu querido, continua obedecendo. É a tua coroa, essa expressão coroa, não sei, acho que não tá aí na... coroa. É coroa também? Coroa. É lindo, porque é exatamente, não só a posição de majestade, mas é a beleza da majestade. Ou seja, o que Jesus está dizendo assim, o que você tem, a tua atitude, toma isso para você e não se desapega dessa atitude. É como um atleta que completa a prova como vencedor, não é só alguém que completou a prova, mas que chegou em primeiro lugar, se agarra porque você já tem essa coroa. Você já tem. Né? Mantenha ela, e não é o que ele deixa. diz no versículo 12, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Olha que lindo. Gente, pensando numa cidade que vivia de tremores de terra, se imaginar como uma coluna, e é muito bonito porque montou-se, né, depois, no século 4 ou 6, agora eu não lembro, uma capela lá em homenagem a João. Uhum. E ela tinha colunas enormes e grossas, né? Eu acredito que eles fizeram isso já pensando nessa questão. Agora pensa, irmão, você morar numa cidade que vive de tremores,
e de repente Jesus dizer, eu vou te fazer uma coluna. A gente estava falando antes que nós somos pedras vivas no templo de Deus, né? Aqui Jesus diz, quem suporta essas coisas é coluna. É coluna. Ou sustenta. Seja, é o que você falou, né? Sustenta, é a base. A base não é a base, é a base que se firmam os tijolos. Exatamente, ali, né? Ou seja, esse comportamento é que estrutura o reino. Né? A igreja obediente e perseverante é aquela que suporta, inclusive, os ataques, os abalos e os ataques do inimigo. Então, e veja, Jesus falou, eu vou trazer uma situação que vai pôr à prova o mundo, ou seja, eu vou chacoalhar o mundo, mas vocês, minhas colunas, vão ficar firmes aí no lugar. Fica firme, vai ficar firme. E ele continua dizendo sobre essa cidadania nova. Eu gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Que coisa maravilhosa. O novo nome de Jesus. Que coisa linda. O que será o novo nome de Jesus? Mas essas pessoas, elas têm a cidadania da Nova Jerusalém. Ela já tem esse passaporte. Sim. E Jesus diz, vou gravar o nome de Deus, o nome da cidade e o meu novo nome. O Cordeiro... Leão, cordeiro exaltado. Porque a pessoa, quando tem uma cidadania, ela carrega documentos, né? Até hoje, assim, você o teu passaporte, de repente, vai ter lá um microchip, que onde você passa, vão ter todo o teu histórico, os teus documentos, a tua posição, enfim. Mas você pode perder, o sistema pode se corromper, pode haver uma confusão, qualquer coisa que, digamos assim, por algum motivo você não está sendo corretamente identificado. Jesus está dizendo, eu vou gravar. Não tem como apagar isso, não tem como corromper, não tem como se perder. E é interessante, irmãos, gravem bem essas palavras. Vou gravar. É claro que nós entendemos que isso não é literalmente. Jesus não vai tatuar nada em ninguém, né? Mas a ideia é eu vou imprimir em vocês o nome de Deus, o nome de Jerusalém e o meu novo Ou seja, nome. Já faz parte do ser da pessoa. Não tem como tirar isso da pessoa. Está cravado nessa pessoa. E querido, então, como o Fábio estava falando, a gente aqui... digamos, no Ocidente está ficando cada vez mais difícil ser cristão sem relativizar a fé cristã. Sim. Então nós não sofremos perseguição da mesma forma como os nossos irmãos iranianos, os nossos irmãos palestinos, os nossos irmãos judeus. Não, nós não sofremos perseguição da forma como eles sofrem, mas nós sofremos retaliações por mantermos os valores do reino. Não é moralismo, não é conservadorismo, não é disso que nós estamos falando. Exatamente. Tá? Nós estamos falando de santidade. Como a gente sempre fala aqui, viva em santidade que você vai incomodar as trevas. Não tem como. E a grande, acho que, decepção de muito, né, talvez alguns anjos, não muitos, não sei, mas eu acho que Jesus está tremendamente decepcionado quando o camarada tem uma oportunidade de estar num país onde há liberdade e que a pessoa está indignada porque não é o político dele que está no poder. Porque ela acha que só assim eles vão ter liberdade. Não, irmão, você já tem liberdade. Já tem. Você já tem uma porta aberta para evangelismo. Já tem. Jesus tem a chave. Ele abre e te dá a oportunidade. A gente não precisa ser inconveniente, porque quando Jesus abre a porta, querido, né, é tremendo quando a gente é usado por Deus. Embora a gente não tenha que se preocupar com isso, como disse Jesus, o que importa é nosso nome está escrito no livro da vida. Uma vez, conta Charles Spurgeon, né, que ele recebeu no gabinete dele um irmão que chegou e falou: pastor, eu não entendo essa história dessas portas de evangelismo. Como é que Jesus vai abrir essas portas para mim, não sei o quê? E ele perguntou, no que você trabalha? E aí ele respondeu, eu sou maquinista num trem.
Gente, Charles Spurgeon, para quem não sabe, era um pregador do século XIX, tá? Por isso que nós estamos falando de maquinista de trem. E aí Charles Spurgeon perguntou para ele, e o rapaz que coloca o carvão ali para a máquina funcionar, estava sempre perto do maquinista, né? Ele é cristão? E aí o rapaz respondeu, não. Aí ele falou, então pronto, essa é a tua primeira porta. Já tá aberta, só vai lá e prega. Já tem a oportunidade aí, diante de você, né? Isso. Então, assim, irmãos, não fica se lamentando ou querendo ainda mais liberdade, não. Aproveita a liberdade que você tem hoje e faz por Cristo hoje o que dá pra gente fazer, né? Mas jamais deixe de pregar todo o evangelho. Com certeza. O pastor Fabiano, da Família dos que Creem, igreja que a gente, né, frequenta. Qual é o nome da mensagem? É essa mensagem sobre a igreja de Filadélfia, né? Numa série que houve de pregações. Mas ele fala uma coisa que assim, a gente tem que concordar, né? Ele diz, gente, quando a gente escuta sobre a igreja de Filadélfia, quando a gente lê sobre a igreja de Filadélfia, dá um pouquinho de vergonha, né? Pouquinho? Assim, porque, poxa vida, a gente tem tantas oportunidades, nós estamos, às vezes, nos negando porque a gente está dizendo que não tem uma condição ou porque não está bem. E quantos deixam até de estar participando vamos dizer assim, da igreja viva, e alguns até abandonam a igreja por coisa pouca. Então a gente tem que concluir essa mensagem exatamente como Jesus disse no versículo 13. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se alegra com o que você tem. Porque se os nossos irmãos judeus, palestinos, iranianos, afegãos conseguem se alegrar, a gente também consegue se alegrar. Não tem depressão no reino de Deus. Não. A gente pode até passar por depressão, mas quando a gente diz assim, o reino de Deus está sobre ataque, pode ser o ataque que for, o reino de Deus, ele está louvando. Porta está aberta. Exatamente. A porta está aberta e aquele que tem a chave de Davi, quando ele abre a porta da provisão e ele é generoso para abrir essa porta, meu irmão, pode vir o que for. A alegria do Senhor continua sendo a tua força. É isso aí, amém. Né? Isso aí. Gostou do vídeo de hoje? Gostou do podcast de hoje? Então não se esqueça, deixa seu like. O like e faça um comentário do que você pensa da igreja de Filadélfia. A gente gostaria justamente de fazer essa troca. Quem é Filadélfia para você? Como é que você se vê diante de uma mensagem tão maravilhosa como essa? E como você encara, então, sabendo que há cristãos pelo mundo inteiro pagando um preço alto de servir a Cristo, como que você se sente com todas as suas liberdades aqui? Conta pra gente. Vai ser muito interessante ouvir o teu testemunho. Com certeza. Gente, é isso aí. E vamos ficar por aqui hoje. Até o próximo episódio. Né? Prazer estar com vocês de novo. Muito obrigada pela companhia. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. E até mais. Tchau, tchau.